Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tão boazinha? Começando aqui mais um vlog. Dessa vez eu vou narrar bastante, porque honestamente eu esqueci de conversar com vocês em diversas partes. Aqui nessa parte eu já começo fazendo algumas diluições em álcool de cereais com óleo essencial. Eu acho que eu já comentei em algum vlog com vocês que eu tava fazendo isso, mas aqui eu tô mostrando como que foi feito o processo mesmo. Como nesse caso aqui eu tô fazendo algumas bases de perfume, então eu tô respeitando algumas diretrizes de legislação de quantidade que você usa de óleo essencial para álcool de cereais, para não ter nenhum problema de reação alérgica quando você coloca em contato com a pele. Justamente porque o óleo essencial ele tem uma concentração bem pesada de componentes da planta, então pode ter sim algum tipo de reação. Nesse caso aqui, vocês vão ver eu colocando hibisco. No caso do hibisco eu não fiz como base, tá? Eu fiz realmente um teste, colocando o máximo de hibisco dentro do potinho que eu conseguia e preenchendo com álcool de cereais, justamente porque eu queria saber como que vai ficar o cheiro. Venho do futuro, então posso dizer pra vocês que o cheiro no geral ficou bem suave. E aí foram os que eu fiz nesse dia. Aí eu segui em frente na minha produção do dia. Nessa parte eu tô tentando deixar esse hibisco um pouco menor, porque ele vem muito grande. E aí eu precisava deles pequenininhos pra eu colocar no meio da vela. E aqui nessa parte, enquanto a cera que tava no copinho derretia, vocês vão acompanhar a minha saga com o pilão. Gente, é muito mais difícil do que parece, viu? Não consegui deixar essa camomila virar um pó. Realmente, pra mim foi muito difícil. Eu não consegui. No final eu desisti, pra falar a verdade. Mas vocês vão ver todo o processo, porque eu não desisti rápido, tá bom? Foram muito tempo. E aí eu tô jogando mica dentro da cera. Essa cera é de coco, então ela colore bem mais fácil. E aí dessa forma eu conseguia deixar da cor que eu queria para imantar as velas. Então aí eu tô pingando a vela dentro da cera de coco. Você vê que ela já pega a cor bem rápido no geral. A cera de coco é muito mais tranquila de manusear do que a cera de abelha, porque ela já é branca, enquanto a cera de abelha ela vem nessa cor marrom. Aqui eu já tinha ficado bem satisfeita com a cor que ela tinha chegado. Eu tentei fazer uma graça no pavio, enrolando ele, mas não deu muito certo, honestamente. Bom, eu vou confiar que o áudio não vai ficar uma bosta, porque tá chovendo bastante. E aqui faz muito barulho. Mas eu tinha testado e dava pra ouvir tudo certinho. Então, vamos lá. Hoje terminou de chegar as coisas que eu comprei pra fazer velas e incenso. Na verdade, chegou já faz alguns dias a maior parte das coisas, só que eu esqueci de gravar. Eu usei já, na verdade, eu já até fiz algumas coisas, mas eu não tinha gravado. Então eu vim aqui com a maior cara de pau do mundo. Em minha defesa, semana passada eu tava muito gripada, então não tinha condições de eu conversar com vocês. Minha voz estava assim, insalubre. Hoje eu ainda tô um pouco fanha, não passou. Inclusive eu tava melhorando, eu realmente estava melhorando, só que aí hoje o tempo tá assim, e aí eu tomei chuva de novo, e minha garganta tá doendo de novo. Então, não vou esperar eu ficar bem pra fazer alguma coisa, porque se eu ficar esperando minha saúde, que tá parecendo uma paçoca, se você tocar esfarela, melhorar, eu não faço mais nada na minha vida. Então, é isso. Eu tinha comentado da outra vez sobre a Marapuama que ia chegar. Agora chegou. Temos... Eu e a minha guerra pra focar as coisas. Temos Marapuama em pó agora. Tá fechado ainda, porque faltava algumas coisas. Na verdade, uma das últimas coisas que chegaram foi a balança. E aí não tinha como eu fazer incenso sem balança.
fica muito complicado, porque eu não consigo pesar as proporções das coisas. Então chegou minha balancita, é uma balancinha de precisão. Ela até já tá suja, porque eu já usei ela ontem. Ontem, acho que eu vou colocar o clipe antes ou depois, eu não sei se eu vou colocar antes ou depois desse vídeo, mas ontem eu tentei fazer pó no pilão com a minha camomila. Gente, é muito difícil. Eu não tenho braço pra fazer isso, porque demora muito e meu braço começou a doer. Eu consegui transformar relativamente em pó, mas ainda tem pedacinhos, e aí não sei se eu consigo fazer incenso do jeito que tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Por enquanto. Mas ainda, tinha que deixar mais moído. Só que é muito difícil fazer isso. Eu esperava que seria mais fácil. Sei que não é. E aí eu meio que desisti de fazer o incenso de camomila e eu vou fazer de prosperidade, então. Eu vou usar louro, porque louro eu tenho ele já em pó, e canela, que canela também já tem em pó. E aí eu não vou precisar moer nada. Vou usar eles. O processo do incenso é muito longo, então, eu vou misturar as partes secas, e aí você tem que deixar ele maturando por de 7 a 15 dias. Então eu vou misturar esses secos e vou deixar ele dentro do potinho guardado pra daqui pelo menos 7 dias. Eu acho que eu vou deixar uns... Eu queria fazer logo, então provavelmente vou deixar só os 7 dias. E aí depois eu vou colocar a parte dos úmidos, que é o óleo essencial, o álcool de cereais e a água destilada. E também coloca a goma por último, pra dar o ponto e conseguir modelar ele bonitinho. Então é isso que eu vou fazer. E vão ser incensos pra prosperidade e não pra calma, do jeito que eu tinha pensado em fazer. Eu queria fazer também de cura, né? Considerando que eu tô doente, faz sentido eu fazer um incenso relacionado à cura e revitalização, essas coisas. Eu não tenho as ervas. Eu não tenho hortelã em erva mesmo, seca. Eu só tenho hortelã fresca. Não dá pra fazer incenso com erva fresca. E eu não tenho eucalipto também. Eu acho que eu poderia colocar o alecrim no lugar de alguma coisa, mas não sei. Aí eu tô divagando, não era esse ponto do vídeo. Enfim. Aí, além disso, chegou também esses potinhos. Eu mostrei isso no outro vídeo. Eu acho que eu mostrei isso no outro vídeo, mas eu não falei sobre a respeito. Eu mostrei eu usando, mas eu não mostrei nas compras. Que é uns potinhos de inox mesmo, que você coloca a cera derretida aqui dentro pra mergulhar a vela. Então, no outro vídeo eu mostrei uma vela mergulhada que eu fiz. Eu vou mostrar outra que eu fiz ontem. E ela ficou muito bonitinha. Essa eu gostei. Que foi... Olha, Tamanico. Eu fiz uma velinha. Eu queria colocar coisa nela, erva e tudo mais, mas eu acabei deixando ela secar, então vou ter que dar uma derretida pra imantar ela com erva. Mas ela ficou muito bonitinha. Ela tem... O que eu coloquei dentro? É a cera de abelha. Eu fiz com cera de abelha pra fazer a modelagem. E coloquei dentro óleo essencial de lavanda e de canela. E de erva eu coloquei hibisco, porque era a única erva que eu tinha. Eu ia colocar canela também, mas aí ela tava já secando muito rápido, porque tá muito frio. Então, eu cancelei a canela e foi só com o hibisco de erva. Mas ela ficou fofa. Eu fiz outras também. Eu fiz de quase tamanho, na verdade. Mas elas estão um pouco bagunçadas. Essa daqui, ela é muito bonitinha. A cor ficou exatamente do jeito que eu queria. Fiquei bem feliz. Teve essa daqui que ela não deu muito certo. Era pra ser uma vela palito, mas a modelagem ficou meio capenga. E meu potinho não dá ela inteira. Então eu molhei uma parte, depois eu molhei outra. E aí ficou meio bagunçada. E essa daqui também. Eu tenho que cortar esses pavios, obviamente. Mas elas não estão finalizadas aí. Eu vou fazer mais algumas coisas nelas. Aí, além disso, chegou álcool de cereais, que eu já usei. Eu fiz algumas tinturas de óleo essencial e de ervas, que eu também já coloquei no vídeo. Eu acho que eu já coloquei porque eu fiz elas no domingo. Aí chegou. Aí eu vou ficar falando, aí chegou, né? Porque chegou várias coisas. Eu já vou mostrar esses daqui que tem as tinturas, porque eles estão de mais fácil acesso. Chegou esses potinhos assim. Eles são muito bonitinhos. Essa daqui é uma tintura de hibisco. Eu já fiz. E gente, é muito legal. Dá pra ver muita cor. É que eu não vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo, mas a cor dele já dá pra ver. O mesmo negócio sendo de âmbar, eu consigo ver exatamente a cor que tá ficando. Ficou bem bonito.
E também tem esse potinho aqui, que também chegou semana passada. Esse daqui é uma tintura de cravo, tem bem pouquinho. São só 2 cravos para 30 ml de álcool. Eu tentei fazer no parâmetro de segurança que a moça indicou no vídeo. Eu quero fazer base de perfume com ele. Então ele vai ficar um pouco mais fraco para não ficar muito forte o cheiro de cravo. Deixa eu pensar aqui. Eu mostrei no outro vídeo e o que eu não mostrei. Tem a base de silicone. É uma roxinha que eu já vou ter mostrado. Eu não vou tirar dali porque minhas velas estão todas em cima. E vai dar muito trabalho tirar ela dali. Então eu não vou mostrar, mas vocês já viram em clipes. Muito boa pra despejar a cera. É melhor do que a forminha que eu tinha feito de papel alumínio na primeira vez, porque ela não gruda. Tipo, ela não gruda nada. Então eu adorei. Chegou também, que eu não tinha mostrado, que é essa canequinha. E vocês também... Gente, muita coisa aqui vocês já viram, mas eu tô só falando que chegou, que é a canequinha pra derreter cera. Cera de carnaúba. Eu nem abri ela ainda, porque eu não usei. Porque a cera de carnaúba eu usei especificamente pra misturar com a cera de coco pra fazer vela modelada vegetal. Mas eu ainda não fiz, porque ela tem que estar num ponto muito específico. Tá muito frio, gente. Tá muito frio. Então eu não... As coisas estão esfriando muito rápido. Então não dá tempo de mexer sem ela esfriar ou dar alguma merda. Então eu não fiz ainda a vela modelada vegetal, mas eu quero fazer. Eu tô usando a cera de coco pra mergulhar a cera de abelha, porque eu continuo não conseguindo chegar num ponto de cor razoável da cera de abelha. Ela ainda tá ficando com cor, então eu não sei muito bem ainda como chegar no ponto dela. Eu mergulhando ela na cera de coco, eu tingi a cera de coco, ela ficou na cor que eu queria. Então a maior parte das pessoas que eu vejo fazendo vela modelada com cera de abelha, elas mergulham a vela, dificilmente elas deixam a vela na cor mesmo da cera. Elas conseguem tingir no ponto certo, mas eu acho que precisa colocar muito corante, e eu tô com medo de colocar muito corante e a cera ficar quebradiça. E aí é isso. Então eu tô nesse dilema no momento. No mesmo top. Chegou meu pavio. Eu comprei ele de... Eu esqueci o nome disso. Mas é um material natural. Não é algodão, mas é um outro material natural, porque eu acho ele mais bonito que o algodão. E aí eu peguei desse. E aqui estão as minhas tintas. Aqui é uma tinta amarela. Eu comprei 6 tintas no total. Então tem essa amarela, tem essa daqui, que ela é um bronze. Não sei exatamente que cor é essa, mas é um tom de bronze, parece. Tem a rosa, obviamente, de extrema importância. E tem essa daqui que, tipo, eu não sei se é azul ou prata. É que as cores, como eu comprei pó de mica, então ela é... Tudo fica um pouco brilhante. Então eu não sei se é amarelo ou dourado. Eu não sei se é azul ou prata. Tô um pouco confusa. Esse daqui eu acredito que seja branco ou prata também. Fica aí a dúvida. E esse daqui que é um cinza ou preto. Fica a dúvida. É isso que eu tenho de pigmento por enquanto. Eu vou tentar colocar esse daqui numa vela pra ver se ele fica preto mesmo. Mas se não ficar, talvez eu jogue um pouquinho de carvão que eu vi a professora fazendo na aula. Carvão ativado pra ficar mais escuro. Mas eu acho que com esse daqui ele vai ficar um cinza bem escuro. Se eu tocar um pouquinho de carvão, ele vai ficar preto. Porque eu quero fazer velas pretas. Hoje chegou isso daqui, que é água destilada, também para fazer incenso, porque a fase final do incenso, para ele chegar num ponto, você tem que jogar água destilada especificamente, não pode ser água normal, para não ter micro-organismos dançando no seu incenso. E é isso que eu tenho até agora, eu acho. Eu fiz algumas comprinhas, na verdade isso daqui foi no brechó que tem do lado do meu serviço, e aí eu comprei algumas coisas para queimar coisas. Por quê? Eu gosto muito de vela e, obviamente, eu gosto muito de vela, né? Dá pra ver. Eu comprei alguns potinhos pra queimar a vela de forma mais segura. Tem esse daqui, olha que bonitinho. Na verdade, eu preciso limpar eles. Eles são todos de metal, mas eles estão bem judiados. Mas eu acredito que dá pra limpar. Aí tenho esse daqui, que eu acabei usando pra colocar. Eu lavei, tá, gente? Mas eles ainda estão manchados, né? Esse aqui eu acabei usando pra colocar camomila, porque eu não tinha onde botar. E aí eu botei aqui. E esse daqui também. Esse é maiorzinho. Então ele tem uma base melhor. Eles são bem grossos. Então dá... Grossos? Isso tá certo. Então dá pra botar fogo sem correr risco de queimar tudo. Além disso, eu não sei se eu mostrei isso da outra vez, mas enfim, é o silicone para fazer o molde. E sim, eu comprei rosa, ele era o mesmo preço do azul, então por que não comprar rosa? Obviamente. E junto com o silicone vem o catalisador, que é pra... Eu acho que isso daqui é pra endurecer o silicone.
Não tenho certeza. Gente, fora isso, é isso. Não tenho mais nada, acredito eu. Espero que vocês curtam todo o processo do meu hiperfoco. Sim, gente, é um hiperfoco. Não sei quanto tempo vai durar. Às vezes dura pouco, às vezes dura muito. Então, veremos. Vai ser cenas para os próximos capítulos. E eu não acho que eu tenho olhado muito pra câmera enquanto eu falei. Sinto muito. Acontece. Não prometo melhorar por enquanto. Porque eu tenho a sensação que olhar pra câmera é a mesma sensação de olhar pra uma pessoa. É extremamente desconfortável. Ah, tem uma coisinha, mas é uma coisinha que eu comprei também no brechó. Que, inclusive, eu falo que, gente, isso daqui foi muita sorte, pra falar a verdade. Porque, gente, eu achei um Becker no brechó. Desse tamanico. Literalmente, meus potinhos, meus vidrinhos, todos que eu peguei, eles têm de 30 a 60 ml. E eu achei um Beckerzinho de 25 até 25 ml. Tem umas coisas que você fica, gente, eu não consigo explicar por que caralho eu achei um Becker no brechó. E eu usei ele. Tipo, ele tá sendo extremamente útil. Eu ainda preciso de um Becker maior, caso eu queira fazer alguma coisa maior. Mas, tipo, esse tamanho aqui é literalmente o tamanho ideal pra tudo que eu preciso fazer. E tava no brechó. Insano. A única coisa faltando nessa grande compra, sim, eu comprei muita coisa. Os óleos essenciais, porque eu comprei óleo essencial. Porque os que eu tenho aqui são todos da doTERRA. Mas os cursos que eu faço, nenhum deles indicam óleo da doTERRA. Mas é os que eu tenho, porque minha mãe só gosta de óleo da doTERRA. Então, os meus óleos são os que eu peguei da casa dela, porque ela tem muito óleo essencial. Então, é esses que eu tenho por enquanto. Mas eu precisava de alguns que eu não tinha. E aí, então, eu comprei de uma marca brasileira, chama Aroma Life. E vai chegar logo. E as resinas, eu comprei mais resina. E eu comprei na mesma loja que eu comprei da outra vez. Que é eu compro dessa loja que também é indicada no curso que eu faço. Que é a Empório Muritiba. Eles têm bastante coisa pra fazer incenso, pra produção de incenso. E eles têm bastante artesanato indígena. Eu acho muito bonito, só eu não é algo que eu vou comprar por enquanto. Mas é lindíssimo. Se vocês tiverem interesse, comprem. É bem bonito. E é isso. Tchau. Chega. Cansei. Até. Qualquer coisa eu volto em algum momento. Então, depois dessa grande introdução, que nem é uma introdução, né? Eu estava contando pra vocês o que chegou. Eu voltei com a minha saga de produzir coisas. Nesse dia, eu ia produzir incenso. Então, vocês estão vendo aí, de fundo, eu com livros na mão e pega livro de um lado, passa pro outro. É porque eu realmente estava tentando pensar no que seria o propósito energético e espiritual desse incenso. E aí eu não queria tirar da fonte vozes da minha cabeça, então eu tava pesquisando em todas as fontes que eu tenho. Eu tenho alguns livros com esse propósito e tenho também as tabelas do meu curso de incenso, que ela também passa essas informações. Então eu tava cruzando as informações entre um livro e outro para fazer tudo nas proporções certinhas e tudo mais. Gente, eu não sei o cheiro que eu esperava, mas tá muito diferente do que eu esperava. É extremamente suave. Não sei se vai dar pra me ouvir, mas é muito suave. Mas, gente, eu não sei explicar. Ficou muito bom. E muito diferente de incenso que você compra. Eu tô um pouco em choque. Ó. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês.
ele tá queimando. Eu consegui acender uma brasinha no meio pra ele queimar melhor. Eu tava com um pouco de medo de ter cheiro de queimado, mas aparentemente eu acho que eu apagou. Agora ele apagou. Mas eu acho que deu bom, hein? Eu acho que deu bom, galera. Ele ainda tem que maturar. Essa é a fase de ficar 15 dias maturando. Então, eu não sei se eu volto a parte que já queimou. Eu vou tirar a parte queimada. Eu tô, tipo, assim, em choques. E vou voltar o resto pra mistura. Depois disso daqui, eu ainda vou adicionar canela. Então o cheiro vai ficar menos suave, porque ainda tem que adicionar os líquidos, mas agora ele vai maturar a parte dos secos. E aí depois eu vou adicionar óleo essencial de canela. Então ele vai ficar com um cheiro bem forte de canela depois. Por enquanto, o que eu sinto o cheiro principalmente, eu acho que é o louro que tá predominando. Deixa eu ver. Não. Eu não sei o que é, tipo, ficou uma mistura mesmo dos cheiros. Tá bem diferente de cada cheiro separado, sabe? Eu não consigo identificar exatamente o que tá cheirando mais. Mas eu gostei bastante. Aí eu vou botar nesse potinho aqui pra deixar ele maturando. E sim, gente, a vantagem de ter metido logo comprado um monte de potinho é que eu tenho muito potinho bom. Eu posso usá-los. E eu decidi colocar o carvão pra ele queimar um pouco melhor. Eu tava com medo só da madeira e ele não queimar. Não sei se deu pra ouvir nada que eu falei. E essa quantidade aqui é 15 gramas. Deu isso. A receita pede 30, mas eu refiz a conta, porque ela passa uma receita mãe pra gente com as porcentagens. Então eu refiz a conta pra ficar só 15. Porque eu achei 30 muita coisa, porque eu não sabia se eu ia gostar também. Tinha grande chance de eu... Perdão. Tinha grande chance de eu odiar tudo, mas eu gostei. Então ele vai ficar aqui maturando por 15 dias. Eu acho que o breu cheira bastante também. O breu branco. Mas é um cheiro gostoso. Mas ele é o que mais tem cheiro de coisa aromática, sabe? O diferentão. Tipo, a canela tem cheiro de erva. O louro ainda tem cheiro de erva. Mesmo o cravo tem um cheiro bem forte também. Mas ele ainda tem meio cheiro de erva. E o breu é o que tem a impressão que cheira mais, tipo, é uma coisa que eu espero de cheiro de incenso. Mas ainda assim, é muito mais suave. Muito mais suave. Então, vai ficar aqui guardado por 15 dias. Etiquetado, eu coloco o nome do incenso e a data, porque eu vou esquecer que dia que eu fiz, então. Agora eu tô pensando, eu quero fazer outro. Eu quero fazer outro incenso, mas eu não sei por quê. Porque eu tenho um tanto de limitado, tenho uma quantidade, né, limitada de ervas que eu posso fazer.
Justamente porque, gente, quebrar um negócio no pilão é muito difícil. Nossa senhora, é muito difícil. Vocês estão vendo minha vela queimar aqui? Que bonitinha. Ela está queimando muito bem. Eu tava com medo dela ficar uma tocha muito alta. Ela tá com uma chama bem alta, porque o pavio não quebra. Mas também eu acho que é esse tipo de pavio que eu tô usando, porque é um pavio que eu tenho muito velho. Então, ele não queima muito bem, então a chama tá subindo bastante. Mas ela tá queimando bem bonita. E é engraçado que eu tô gripada. Então, tipo, os cheiros me incomodam muito mais quando eu tô gripada. Então, eu imagino que num dia bom, eu vou gostar bastante desse cheiro. Eu quero fazer um de vitalidade. Alguma coisa do tipo, sabe? Alegria, vitalidade. Eu tenho ginseng em pó. Mas eu não achei ele em nenhum dos livros. Não apaga a vela, não. Eu tenho alguns livros de consulta. Mas eu não achei ginseng nos livros. Eu só achei. Achei. Será que é o mesmo? Porque aqui tá falando ginseng americano. O meu ginseng tava escrito ginseng brasileiro. Ginseng brasileiro é outra planta. Geralmente quando eu quero saber se é a mesma planta, a maior parte dos livros de consulta me dá o nome científico da planta. E aí eu procuro pelo nome científico pra saber se é a mesma. Porque eu conheço pelo nome popular. Então o ginseng brasileiro é o Piphaphia paniculata ou Piphaphia aglomerata. E o ginseng americano que eu tenho aqui nesse livro é o Panax quinquefolius. Então são plantas diferentes. Agora a chama tá subindo bastante. Gente, ele é revitalizante e levemente afrodisíaco. Vai servir porque eu tô pensando que é um incenso pra vitalidade, no geral. Tipo, pra dar aquela up. Então vai servir pro que eu tenho em mente. Eu só não sei se esses cheiros vão combinar. Parando pra pensar. Porque, deixa eu ver. Qual família olfativa vocês são? Herbal, o açafrão picante terroso, então ele vai servir de base. A canela também é base. E o alecrim é cabeça. Será que a canela serve também de coração? É de olho na vela, gente. Canela, alecrim, açafrão e vai ser isso. Canela, alecrim, açafrão e ginseng. O ginseng, ele não tem cheiro forte. Na verdade, ele quase não tem cheiro. Aqui o uso dele vai ser bem energético, na verdade. O cheiro ele não. São 4 ervas. Como eu vou fazer 15 gramas? Eu tendo que fazer conta pra fazer isso. E aqui, seguindo em frente, eu fiz todo o outro incenso por algum motivo. Minha câmera não gravou nada. Aí eu tava revisando o curso, algumas informações, enquanto eu anotava no meu caderninho. Que esse é o caderninho que eu tô usando pra colocar todas as informações, tanto de incenso, quanto da parte de perfumaria. Novamente pesquisa e pesquisa. Pega livro, vai pra um lado, vai pro outro. Eu realmente faço isso, gente. É basicamente um time-lapse de como eu pesquiso. Eu tendo a ficar cruzando informações. Aí eu aproveitei pra comer enquanto eu fazia isso. E eu tava anotando literalmente tudo que eu tinha feito. E as propriedades e tudo mais das ervas que eu usei. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tão boazinhas? Vim aqui, trajada de Brasil. E já tem jogo daqui a pouco. Já vim mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram hoje de umas compritas. Porque, né, gente, sou eu. E aí, frequentemente temos compritas pra incenso. Já aviso que, obviamente, falhei nas quantidades e tem muito mais do que eu imaginava. Porque eu sou terrível, aparentemente, em estimar peso das coisas. Então, sorry. Sorry não, né?
Enfim, agora, mas eu tenho algumas coisas até pra próxima geração, se você for ver bem. Mas é isso. Eu vou começar com os óleos essenciais, porque eu queria alguns óleos essenciais que eu não tinha, e aí eu comprei os da Aroma Life que eu tinha comentado. Então chegou óleo de olíbano. Gente, olha essas embalagens. Elas vêm todas nessa latinha, muito fofa. E aí vem o óleo. Capim-limão. Limão Tahiti. Esse daqui veio de brinde. E a diva da Beatriz me mandou de brinde. Ylang Ylang. Cedro. Gerânio. Inclusive esse é um dos meus óleos favoritos. Eu gosto muito de óleo de gerânio. Ele me lembra muito cheiro de rosa, então eu acabo gostando bastante. Bergamot. Tem alguns que eu já vou usar. Eu quero fazer um perfume. E aí eu vou usar alguns óleos que tem aqui. Que são basicamente canela, que eu já tenho. E eu tenho da doTERRA ainda. O capim-limão. E tinha mais alguma coisa que ia. Eu acho que era Ylang Ylang. Mas eu não tenho certeza. Mas eu vou usar isso. E aí chegou resina. Eu comprei várias resinas pra eu testar o cheiro. Porque eu não sabia o que ia ser bom, o que ia ser ruim. E aí eu comprei pacotinhos. Esses daqui eu não errei a quantidade, tá, gente? Eu sabia que ia ser pouquinho. Então, eu comprei o Breu em pedrinha. Eu achei ele bem... Eu quero saber como que é em pedrinha. Porque o cheiro, assim, é bem concentrado. Aí, esse daqui tem um cheiro divino. É muito bom. Benjoim amarelo indiano. Esse daqui é Palma Dutch. Esse daqui também o cheiro é maravilhoso. Esse eu não gostei muito. Cálamo aromático. E, ironicamente, por algum motivo eu comprei ele 100 gramas. Mas eu acho que era por causa do preço, provavelmente era bem barato. Esse daqui também é bem cheiroso. Damar. Eu não sei porque alguns vieram no potinho e outros vieram no saquinho. Não faço a menor ideia. Benjoim de Singapura. Tudo eu peguei 25 gramas, tirando o cala. Aqui vai ser onde eu aloquei. Nessa parte aqui, eu tenho ciência que eu aloquei. Mas, gente, eu juro pra vocês que eu não foi intencional. Eu não fazia a menor ideia de qual que era a quantidade. Tanto que eu pensei que eu tivesse pedido, assim, sem brincadeira. Eu achei que eu tivesse pedido um pacotinho desse tamanho. Só que aí... Isso porque esse daqui é o de 100 gramas. E eu peguei rosas rubras. Eu quero fazer base de perfume de rosa. E eu quero fazer base de perfume de jasmim. Mas... Cara, isso tem o tamanho da minha cabeça. Gente, eu tenho um jasmim pra próxima geração. Dá pra fazer chá também, pelo menos. E assim, juro pra vocês, eu achei que fosse um pacotinho desse tamanho. Mas em minha defesa, é porque eu comprei as coisas que eu tinha pego em pó. E aí, 250 gramas, eu imaginei que fosse um pacote pequeno. Mas eu não pensei que o jasmim é muito mais leve, né? Então, assim, 250 gramas é muita coisa. O cheiro dele é muito gostoso, na moral. E também 250 gramas de calêndula. Agora eu tenho calêndula pra próxima geração também. Tem bom dia. Aqui eu aproveitei um momento pra mostrar pra vocês como que tava minhas flores. Ela ainda tava com florzinhas nesse dia. Agora as flores caiu já. E aí eu tava dando uma organizada na minha bagunça. Que vocês sabem que é muita. Eu sou realmente bem caótica no geral. E eu tirei a minha impressora 3D que tava em cima da mesa que eu tava fazendo as coisas. Porque eu não tenho muito espaço em cima dessa mesa. Essa mesa já é pequena. E eu precisava de mais espaço. Aí eu estava passando as coisas pra dentro do potinho pra ficar mais fácil de pegar do que dentro desses pacotes, porque aí eu consigo fechar esses pacotes permanentemente, sem ter que ficar abrindo eles toda hora e fazendo bagunça. Vocês vão ver que eu fiz uma bagunça enorme em cima dessa mesa. Eu, inclusive, pensei muito depois que eu poderia ter forrado ela, mas eu só fui fazer isso, acho que algumas semanas depois. Então eu fiz o caos em cima dessa mesa, tadinha. Ela ficou toda manchada. Aqui nessa parte eu aproveitei que eu já tava fazendo isso e fiz uma tintura com o jasmim que eu tinha comprado. Fiz de flor seca, porque eu não tinha a flor fresca aqui pra fazer a tintura.
Mas funcionou parcialmente, gente. O cheiro tá bem gostoso, tá bem suave também, porque eu não fiz uma proporção de muita flor para pouco álcool, mas eu gostei do cheiro no final. Já tá pronto, inclusive. E aí eu tava nomeando os potinhos para ficar mais fácil de achar depois, né? Porque eu não tenho memória boa, então escrevendo eu sei o que é que tá dentro, senão eu ia esquecer tudo. Aí vocês vão ver a minha tentativa, ler se realmente tentativa de limpar a mesa. Foi um pouco difícil porque eu realmente tinha feito sujeira, ela ficou toda manchada. Mas eu segui em frente, que não é um fim do mundo, só porque a mesa ficou manchada. E aí eu voltei pra continuar fazendo minhas velas. Aí a guerra pra cortar a cera de abelha, gente, ela é muito dura quando ela tá assim. Então eu fui ali no chão e pra tentar cortar ela em pedaços menores pra ficar mais fácil de manusear depois. E fiz a mesma coisa com a cera de coco. Aí eu medindo na balança antes de derreter pra ver mais ou menos a quantidade que eu tô usando, pra ter uma noção melhor. E aí eu fui novamente tentar manusear o negócio no pilão. Realmente, gente, é patético. Eu desistindo e cortando com a tesoura. Porque realmente não é pra mim. Eu cheguei a essa conclusão. Depois desse dia eu cheguei à conclusão que o pilão ele só serve para realmente coisas que já são duras e aí ela pulveriza mais fácil. Agora, a erva que é mole é muito difícil. Aí eu tava usando a técnica do carvão ativado pra colorir a cera. Deu muito certo. Ficou na cor que eu queria. E dessa vez eu não errei na hora de despejar, eu consegui jogar as ervas por cima. Apesar que eu joguei muita erva. E eu tentei jogar óleo essencial pra ver se funcionava, mas gente, geralmente o óleo essencial ele não faz muita diferença dentro da vela. Porque como ele é um composto volátil, quando você queima, o cheiro some. Então ele não funciona muito bem em velas. Você não sente muito ele. Mas eu gostei de como que ficou as velas, o resultado final. Elas ficaram bem bonitinhas. Apesar que o problema de colocar muita erva assim no meio é que a chama sobe bem alta. Eu vou ver se eu tenho uma foto pra mostrar pra vocês. O vídeo acabou dando uma cortada nessa parte, mas minha cera esfriou. Então eu tive que derreter ela de novo na canequinha. E aí eu observando a temperatura certinha pra jogar ela e não correr risco dela esfriar e ficar dura de novo. E enquanto isso acontecia, eu tava aproveitando e ia arrumando os pavios. Eu gosto de passar eles na cera. E aí essas segundas velas que eu fiz, eu decidi essa fazer um formatinho diferente, então eu tentei, né, deixar ela num formato de triângulo. Confesso que ainda não é a minha maior habilidade na modelagem, mas elas ficaram fofas no final. Ficaram um pouco tortas, mas ficaram fofas. E depois eu decidi já montar as velas, então eu tava derretendo a cera de coco enquanto colocava pigmento nas ceras nos copinhos. Aí vocês viram eu tentando esquentar ela um pouquinho pra eu colocar um cravo da Índia, que eu senti de colocar no meio. Mas nessa época eu não tinha comprado secador térmico ainda, então era mais difícil colocar as coisas depois da vela já seca. E a cera de abelha ela seca relativamente rápido também. Ó, gente, eu tava terminando de editar o vídeo e eu percebi que eu não mostrei o resultado final das velas e eu não tenho isso gravado também. Então vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz 4 nesse dia
Mas como não... As outras duas eu já queimei, então só tenho essa. Mas elas ficaram bem parecidas com essa daqui. Então elas ficaram assim. Eu passei um sisal nelas em volta pra decorar mesmo. Eu tentei usar o soprador térmico pra fazer tipo respingo, mas claramente não deu muito certo. Preciso tentar de outras formas. Eu vi gente fazendo de outro jeito. Eu preciso testar, mas é assim que ficou o resultado dessas. Aí, essa daqui. Que eu coloquei ela branca em cima. E a parte de baixo eu coloquei ervilhas. E passei... Ela tá avermelhada assim. Eu passei mica vermelha. Só pra eu fazer uma graça. Mas eu não gostei muito. Não, eu preferia sem a mica, inclusive. Ela tava mais bonita antes. Mas é isso. Essa ficou o resultado dessas velas que eu tava fazendo nesse vídeo. Oi, e eu vou vir aqui sim, na maior cara de pau, finalizar o vídeo, porque realmente aquela gravação foi a última que eu tenho. Então eu venho aqui do futuro pra finalizar. Falar muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso seja do interesse de vocês. Beijinhos, até a próxima.